Muito obrigada por estares cá connosco. Ora, essa é um prazer. Já vamos falar deste podcast. Tem tido muito sucesso. É verdade, obrigada, tem tido muito sucesso. Portanto, quer os livros, quer o podcast produzido pela Broá, portanto, vai, depois de muitos pedidos, e porque eu tenho mais que fazer, mas depois de muitos pedidos, vai para a sua segunda temporada. E já há pedidos para a terceira. Portanto, e o livro também já vai na 7ª edição? Não, os livros já perdi as contas, Inês. Já há 2 livros. Está prometido o terceiro e será fechado com o terceiro, porque é uma trilogia, mas já nem sei quantas edições tem cada um, já muitos. Mas as pessoas mostra. Desculpa, Inês. Ia perguntar, mas as pessoas perguntam, mas há assim tanto psicopata para escrever 3 livros? E repara que eu agora posso já fazer dar essa notícia. Eu agora, na segunda temporada do podcast, decidi também incluir alguns psicopatas que não são homicidas. Porque inicialmente... Não são tão bons, não é? Não, são muito bons. São muito bons, porque, por exemplo, violaram 30 crianças. Ai, que horror. Portanto, são muito competentes nas suas áreas. Mas porquê? Porque a ideia do Psicopatas Portugueses começou por ser psicopatas que tinham assassinado pelo menos 3 pessoas. Pois, já está a fronteira. Então, mas vamos lá aqui definir mas depois havia tantas pessoas a perguntar, mas porquê é que não falas daqueles tipos que gostam só de espancar pessoas ou que violam pessoas, que são serial rapers? Pronto, então eu decidi agora abrir um pouco o leque, porque reparo que o público tem um bocadinho tem essa curiosidade e é natural. Mas o que é que define um psicopata? É preciso matar para ser psicopata? Não, nem todos os psicopatas são assassinos e vice-versa, nem todos os assassinos são psicopatas. Aquilo que define realmente o psicopata é uma ausência total de empatia emocional. Muitas vezes acompanhada, e isso transforma a pessoa num bem especialmente perigoso, num bem ou num mau especialmente perigoso, é que muitas vezes essa ausência de ressonância afetiva, de empatia, é acompanhada por uma grande e enorme, astuta empatia cognitiva. Ou seja, é uma pessoa que lê muito bem a outra pessoa, que percebe as suas necessidades, os seus pontos fracos, quais são os cordelinhos que tem que puxar, os botões que tem que carregar, mas não faz isso de uma forma empática, não faz para ajudar, para ser companheiro, para ser solidário, não, faz isso para manipular, para maniatar a outra pessoa, sobretudo para a pôr ao seu serviço. Ora, se o seu serviço incluir, se for necessário, vamos dizer assim, mata. Ou se incluir, morrer por questões sexuais, etc., de prazer sádico. Mas pode haver psicopatas, então, que nunca chegam a praticar crime nenhum. A maior parte. Aquelas pessoas que nós dizemos, Inês, o teu ex-namorado era um psicopata. Era só porque tinha assim uns traços de personalidade. E, Joana, podes não estar enganada, porque a psicopatia é uma perturbação psiquiátrica que tem uma prevalência elevadíssima na população normal, 1 em 10. Ou seja, as pessoas pensam geralmente que a psicopatia é uma coisa extraordinária e rara, mas é mais banal que as depressões. E nós sabemos que as depressões são, todos nós já estamos a par disso, não é preciso ser psicólogo nem psiquiatra, que as depressões têm uma prevalência elevada. Portanto, todos nós, no nosso anel, no nosso círculo de intimidade, não estou a falar de todas as pessoas que conhecemos, mas no nosso anel de há um psicopatazinho mais perto do que sabemos, do que imaginamos. Na família ou do nosso círculo de amigos estreito, temos pelo menos um. Quando os estudos todos mostram que quando tu ascendes nas cúpulas de poder, do poder científico, do poder político, do poder judicial, essa prevalência aumenta muito. Tu chegas a ter na política estudos que indicam que a prevalência é de 4 em 10. Então, peraí, tu que andaste na política... Certo. Mas eu não sou. Não estou a dizer que sejas mas tu, reconhecias, exato, mas tu pavas. Lidado com muito... Andava e ando na política, não é? Continuo muito envolvida na CNN, nos debates políticos, etc. Portanto, andava e ando. Não, mas espera, andas mais sob o ponto de vista de comentar. Sim, agora, mas lidavas com eles, pessoalmente. não é? Mas cruzo-me com eles. Continuo a cruzar-me com eles pessoalmente. Okay. E conseguias perceber? Cá está o 1 em 10. Mas também percebes muitas coisas na televisão. 4 em 10. Percebes muitas coisas pela televisão. Achas fácil de topar um psicopata? Não, para ti? Não é, Joana. Mesmo para mim não é, porque há uns, lá está, há diferentes níveis, agora não vos vou amassar com o 5º ano de Psicologia Clínica, mas há diferentes níveis de psicopatia e diferentes traços. E há uns que são especialmente sofisticados, são altamente complexos e conseguem ser tão ardilosos que sabem justamente também enganar os técnicos. E, portanto, não penses que mesmo uma pessoa treinada, mesmo nós, que somos treinados e que temos muitos anos de prática clínica, conseguimos identificar, é este, não é? Apontar o dedo e já está. Não é assim tão básico. Já voltamos ao podcast. Falamos com a Joana Amaral Dias até às 10. Ainda vamos estar aqui juntas, não desculpa, mas vais ter de perguntar. Joana Amaral Dias. Só uma última pergunta. Tu exerces... há 25 anos. Tens pacientes mesmo? Tenho pacientes, tenho uma clínica.
que aliás refundámos agora em homenagem ao meu pai, a Clínica Carlos Amaral Dias. Já estava mais do que na hora de lhe prestar essa pequena, mas muito sentida homenagem e, portanto, sim, continuo a receber pacientes, além de fazer a gestão clínica propriamente dita, e, portanto, tenho contacto não só com aquilo que são os meus pacientes, mas, ao fim e ao cabo, com todos os pacientes e clientes da clínica, portanto, que é muita gente, e gosto, é aquilo que eu mais gosto de fazer, é estar em contacto com as pessoas e procurar ajudá-las. Ela tem um podcast com muito sucesso, chama-se Psicopatas Portugueses, e pergunto-te, porquê é que temos todos tanta curiosidade em ouvir histórias tão trágicas e tão feias, na verdade? É um grande fascínio. Sim, é normal, porque é a ruptura total do cotidiano. É a perturbação última daquilo que é a ordem social. E, portanto, o homicídio, que é o crime rei, que é aquilo que passou a ser, depois do século XIX, monopólio do Estado. Só o Estado pode tirar a vida e a liberdade. Antigamente não era assim, não é? Desde as arenas dos romanos, com a police verso e o verso police, até aos crimes passionais, como se chamava, de honra, disputas territoriais. Havia muitas situações onde era admitido o homicídio, mas depois, com o Estado moderno, passou a ser de facto um monopólio do Estado e, portanto, matar é um poder divino. Dar vida e tirar a vida é visto como um poder divino, e por isso suscita tanta curiosidade sobre as pessoas. E, de facto, com a sociedade industrial e a Revolução Industrial, esses homicídios aumentaram, se bem que aquilo que mostra a antropologia, nomeadamente aquilo que na parte do estudo da arqueologia, nomeadamente na parte dos estudos dos crânios, é que nós somos homicidas, nós, Homo sapiens sapiens, e até antes do Homo sapiens sapiens, desde sempre. Nós sempre matamos por alguma razão. Portanto, isto não é só um fenómeno da contemporaneidade. Agora ele exprime-se de outra maneira nestes tempos modernos, nomeadamente nos homicídios em série e outros fenómenos que também suscitam a tal curiosidade entre as pessoas. Tu aqui, diz, Joana. Achas que é isso que explica também, não só o sucesso deste teu podcast, dos teus livros, mas também o facto de em todos os canais existir ali por volta do meio-dia as chamadas crónicas criminais, Sim. ou seja, programas que normalmente até são muito bem dispostos e que têm assim uma aura mais leve, mas que ali perto da hora do almoço são todos sobre crime? Porque é que as pessoas estão tão fascinadas com isso? Aí não são só homicídios, às vezes é pequeno crime. E antes do almoço. E antes do almoço, meu aliás, porque é que as pessoas, porque é que aquilo é um sucesso de audiências? Tu participas em algumas. Porque é que aquilo é um sucesso de audiências? E depois vão fazer iscas. Não, participo em muitas, lá está, como na minha área forense, como é natural, e repara, ao meio-dia faz um bocadinho também a transição para a informação, porque o crime é a notícia. Eu até diria mais, o crime é a notícia. Tudo o que é crime, tudo aquilo lá está, o que é o rompimento, o rasgar da ordem social vigente, da lei, é a notícia por excelência. Tudo o resto é que até deveria ser notícias secundárias. Se o Primeiro-Ministro disse aquilo ao seu Presidente da República, fez assado, isso até deveria ser secundarizado e face ao crime. Portanto, na verdade, do ponto de vista objetivo e preconceitos classistas à parte, aquilo que deve ser objeto sempre primeiro lugar de notícia é o crime. E, portanto, ao meio-dia, como cola depois com a informação, a partir do Jornal da Uma, é por isso é que as televisões fazem essa opção. E a tal curiosidade tem a ver com isso que eu dizia há bocado, não é? As pessoas têm, naturalmente, querem saber, querem tentar compreender o que é que pode levar alguém a de facto, ir para a fronteira ilegal, muitas vezes ou da ilicitude, muitas vezes com duras consequências. E é isso que eu também tento fazer no podcast e nos livros, que é diferente de todas as outras histórias de crime real, porque já é 100% crime real, o Psicopatas Portugueses. Não tem uma vírgula de ficção, é tudo real. Mas aquilo que eu tento fazer, e que acho que é um bocadinho diferente de todos os outros, é que, munindo-me da minha formação científica, eu faço a análise psicológica e psiquiátrica, psicopatológica, daquilo que são estas pessoas. Ou seja, há uma descida, um convite que o leitor, o ouvinte, vá de mão dada comigo, descer às catacumbas, às profundezas do inferno, de como é que funcionam estas cabeças, estas mentes perversas. Eu queria perguntar-te aqui sobre alguns nomes que aqui estão, mas assim muito rapidamente. Crimes há todos os dias, não é? Todos os dias há crimes. Todos. Tu não achas que se todos os dias os noticiários abrissem com crimes, poderia criar-se a ideia generalizada de que vivemos num sítio incrivelmente perigoso,
Inês, as notícias têm que dar notícias. A culpa não é do mensageiro. E, portanto, se, por exemplo, imagina, neste momento existem notícias de crimes nos principais noticiários, e bem, se houvesse um aumento de criminalidade e se isso se reproduzisse e se manifestasse, aliás, houve um aumento de criminalidade em 2022, se isso se manifestar nas notícias, acho bem, não podemos ocultar. Eu não acho que o caminho de uma democracia seja dissimular, não é, maquilhar aquilo que se passa. Acho que é dizer a verdade, não é entrar em alarmismos, não é entrar naquela onda de atemorizar, aterrorizar a população. Claro que com certeza que não, mas dizer a verdade. Quer dizer-se uma coisa, diga. Desculpa. É que cometeu-se agora aqui um pequeno crime neste estúdio. Alguém trouxe um café, Joana Amaral Dias, que misturou num copão d'água. Desculpem. Foi um crime. Mas para mim é. Crime gastronómico. Eu gosto. Que é isso? Joana. É tipo refresco de café. Exato. É a espanhola. Um mazagrã sem gelo e sem limão. Olha, Exato. tu fazes aqui aguças muita curiosidade de quem vai ouvir o podcast, porque tens, por exemplo, títulos como Oreo no pego do inferno. O que é que aconteceu aqui? Bolachas? Olha, é verdade. É Eu terrível. caía nesse crime. É um crime terrível, porque é agridoce, realmente, no pego do inferno, porque é um rapaz cuja alcunha era Oreo, porque gostava muito de comer essas bolachas, e que tinha recebido uma pequena, parece que nasceu para uma maldição, tinha recebido uma pequena indenização porque a sua mãe faleceu num desastre de viação, e duas raparigas, uma das quais ali no Algarve, foi há 2, 3 anos. Uma delas suicidou-se na prisão, e a outra, enfermeira, conseguiu receber uma compensação imunizatória do hospital de onde foi despedida. Hein? Portanto, Em princípio, esse era o cérebro das operações, não é? Ora bem, e o que é que aconteceu? Aconteceu que isto foi um crime hediondo, porque ele foi torturado, cortaram-lhe os dedos, etc. E depois de assassinado, foi decepado, a cabeça foi para um lado, e outras partes mortais, portanto, profanaram o cadáver, foram para outro, e uma parte substantiva foi para o pego do inferno. E por isso é que chama Oreo no pego do inferno. Mas é fascinante. Tu tanto tens crimes que se passaram há séculos, como tens coisas que aconteceram recentemente. Tenho crimes do século XVII, século XVIII, até ao século XXI. Isto não há distinção, mas é fascinante a praticidade com que tu falas. Pegaram na cabeça e mandaram para um sítio. Tu dormes bem? Durmo. Isto é o meu trabalho, é preciso ver que eu faço isto há 25 anos, e nós, em clínica e em forense, em especial em forense, somos também treinados para haver uma certa defesa de nós próprios, não é? Uma certa proteção. Porque se levarmos isto para casa e se nos deitarmos com as cabeças decepadas debaixo da almofada, não estaremos certamente capazes de... Acordam com torcicolos no cérebro. Claro. No mínimo. E certamente não vamos cumprir bem as nossas funções, não é? Certamente não vamos. Mas ainda há coisas que te chocam, tão horríveis que são. Joana, sim, sobretudo os crimes com crianças, que aliás também foi um pedido que muitos ouvintes deste podcast da Broá fizeram, e aliás abrimos o primeiro episódio, Psicópatas Portugueses, com um crime que é perpetrado entre um adolescente e um miúdo novinho de 5, 6 anos, que ainda por cima era portador de graves deficiências psicomotoras, físicas, cognitivas, etc. Portanto, que foi violado até à morte, foi violado pelo adolescente até à morte. É um crime particularmente hediondo. E, por exemplo, lá está, e quando é o primeiro episódio desta segunda temporada, mas a Broá também tem outras coisas giras, com as teorias da conspiração, podem ver também. Mas para te dizer que quando mete crianças ao barulho, primeiro porque eu adoro miúdos, e tenho 2 crianças pequenas em casa, uma menina de 7 e um de 5, e realmente isso mexe-me um bocadinho mais com o meu sistema, e prefiro não mexer nesse material. É tipo não comer hidratos depois das 7 da tarde. É não mexer nesse material depois das 13 horas. Pois. Para poder me proteger um bocadinho mais. Só dizer que se ficaram curiosos, podem ir a popcasts.pt, que é a plataforma de podcasts da Renascença, para ouvirem este podcast da Joana Amaral Dias. A Ana já está recuperada do choque. Ai, que medo. Uma pergunta. A nossa PJ é boa, a Polícia Judiciária? Porque é uma coisa que se diz, que a nossa Polícia Judiciária funciona. E diz com propriedade. A nossa Polícia Científica é muitíssimo boa, tem sido modernizada, tem uma excelente preparação dos seus profissionais. Isto é um bocado de chover no molhado, porque é nas escolas, como há bocado ouvimos o Henrique Raposo, precisam de mais professores, é nos hospitais, e é também na Polícia Judiciária, precisavam de mais agentes e ter mais contratação. Isto é uma das queixas permanentes das direções, mas temos uma boa Polícia Judiciária reconhecida interpares dessa forma, portanto, por outras polícias, pelo FBI, pela Interpol, etc., com quem, aliás, a Polícia Judiciária trabalha, trabalha permanentemente. Tens amigos na Judiciária, Tenho não é? muitos amigos na Polícia. Portanto, tenham se cuidado, eventualmente atenção. saís daqui chateada,
podemos ter problemas ou... Não, não sou vingativa, mas tenho muitos amigos na Polícia Judiciária e alguns, de facto, profissionais de mão cheia e que eu tenho muita admiração.